6 anos. 6 anos desde que ouvi aquelas palavras. 6 anos desde que vi meu filho de joelhos em frente àquela privada. 6 anos desde que algo dentro de mim se partiu e, em seguida, enrijeceu como aço. É o único serviço que este imbecil sabe fazer. Aquelas palavras, aquela voz, aquele momento. Meu nome é Rosa Santos, tenho 57 anos, e esta é a história de como uma mãe transformou a humilhação do seu filho na lição mais dolorosa que um homem arrogante já recebeu. Tudo começou numa quinta-feira de outubro. Lembro que o céu estava cinzento, carregado, como se a própria cidade soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Eu estava na cozinha do meu apartamento na Muca, preparando o café da manhã. Café coado fervendo no fogão. O cheiro de canela e rapadura enchia o ar. André, meu único filho, tinha se levantado mais cedo do que o normal. Ele tinha aquela mistura estranha no corpo, nervosismo e euforia ao mesmo tempo. Aquela coisa que só um primeiro dia de trabalho pode provocar. "Mãe, vou acabar me atrasando", disse ele, ajeitando a gravata em frente ao espelho do hall de entrada. Eu olhei. Meu André, 31 anos, engenheiro industrial. Tantas noites sem dormir, tantos sacrifícios, tantas horas extras que trabalhei naquela empresa de importações para pagar a universidade. Tudo para vê-lo transformado naquele homem elegante que estava na minha frente com seu terno cinza e sua pasta nova. "Você vai se sair perfeito, meu amor. O seu sogro vai perceber que tomou uma excelente decisão ao contratá-lo." André sorriu, mas havia algo em seus olhos. Algo que naquele momento eu não soube decifrar. Nervosismo, talvez. Ou medo. "Obrigado, mãe. Te ligo na saída." Eu o abracei. Ele cheirava a perfume importado, a sonhos realizados, a futuro promissor. Fechei a porta. Fiquei ali parada, olhando pela janela, enquanto seu carro se perdia no trânsito da Avenida Berrini. Eu não sabia que 4 horas depois minha vida ia mudar para sempre. Passei a manhã inquieta. Não conseguia me concentrar em nada. Lavei pratos que já estavam limpos. Ajeitei as almofadas do sofá repetidas vezes. Chequei meu celular a cada 5 minutos, esperando uma mensagem que nunca chegava. Ao meio-dia, a ansiedade se transformou em algo mais forte. Um pressentimento. Aqueles que só as mães têm, aqueles que nos fazem saber, sem explicação lógica, que algo não está bem com nossos filhos. Peguei minha bolsa, as chaves do carro, saí, dirigi em direção à empresa do meu consogro. Indústrias Alcântara, diziam as letras douradas na fachada. Um prédio de 6 andares na Vila Olímpia, imponente, frio, como o seu dono. Entrei pela recepção. A moça da entrada sorriu para mim com aquela cortesia protocolar que te dão quando não te conhecem. "Boa tarde, vim ver André Santos. Ele começou hoje." "Um momento, por favor." Esperei de pé. Sentia meu coração bater cada vez mais rápido. Algo não estava bem. Podia sentir no ar, no silêncio demorado daquela recepcionista, na forma como ela desviava o olhar. "Senhora, acho que o engenheiro André está na área de manutenção. 4º andar. Manutenção. 4º andar. Manutenção." André era engenheiro industrial. Tinha diploma universitário. O que ele estava fazendo na manutenção? Subi as escadas. Não quis esperar o elevador. Cada degrau era uma pergunta sem resposta. Cada andar uma angústia crescente. 4º andar. Segui as placas. Área de manutenção. Acesso autorizado. Empurrei a porta e então o vi. Meu filho, meu André, o menino que criei sozinha depois que o pai nos abandonou. O jovem que se formou com honras. O homem que investiu 6 anos de sua vida estudando para ser alguém neste mundo. Estava de joelhos em frente a uma privada, com luvas de borracha amarelas limpando um banheiro de funcionários. O mundo parou. Tudo parou. O som, o ar, minha respiração. Vi suas mãos dentro daquela privada. Vi o balde ao seu lado com produtos de limpeza. Vi suas costas curvadas. Vi a postura de alguém que foi quebrado. E então ouvi a voz. Aquela voz. Grave,
arrogante, cheia de veneno. É o único serviço que este imbecil sabe fazer. Levantei o olhar. Lá estava ele, Fernando Alcântara, meu consogro, 49 anos, dono das indústrias Alcântara, pai de Sofia, a esposa do meu filho. Estava parado ao lado de outros 2 homens de terno, rindo, apontando para André como se fosse um objeto de zombaria, como se fosse lixo. E ao seu lado, Sofia, minha nora, a mulher que meu filho amava loucamente, a que jurava amá-lo na saúde e na doença. Ela estava sorrindo. Não apenas sorrindo. Estava gargalhando. Os olhos brilhavam de cumplicidade, como se a humilhação do seu marido fosse a piada mais engraçada do dia. André levantou o olhar. Me viu. Nossos olhos se encontraram. Vi algo se quebrar dentro dele. Vi a vergonha. Vi como ela se transformava em lágrimas. Vi meu filho, meu menino, meu homem forte, desmoronar. As lágrimas escorreram pelo seu rosto. Não disse nada. Apenas me olhou. Olhou para mim como se suplicasse para que eu não tivesse visto aquilo. Como se pedisse perdão por ter falhado. Mas ele não tinha falhado. Eu sabia. Alguém mais o havia traído. Fernando Alcântara me viu. Seu sorriso se ampliou. Ficou maior, mais cruel. Ah, Rosa, que surpresa! Veio ver como seu engenheirinho está aprendendo o negócio por baixo, não é? É assim que todos nós começamos, com as mãos sujas. Eu quis gritar, quis bater nele, quis arrancar aquele sorriso do rosto, mas não disse nada. Olhei para André uma última vez, depois para Sofia, depois para Fernando. Dei meia volta. Saí daquele prédio com a cabeça erguida e a alma destroçada. Desci as escadas devagar, passo a passo. Cada degrau era um martelo no peito. Cheguei ao lobby, atravessei as portas de vidro. O ar da tarde me atingiu o rosto. Entrei no meu carro, fechei a porta. Fiquei ali sentada, as mãos no volante, olhando o edifício. Peguei meu celular, disquei um número que tinha guardado há anos. Um homem que tinha me ajudado no divórcio. Um homem que sabia virar o jogo quando eu pedia. Doutor, Mendonça, é Rosa Santos. Preciso que o senhor investigue algo para mim e preciso que seja rápido. Houve uma pausa. Quero comprar uma empresa. Indústrias Alcântara. Quero saber tudo. Dívidas, ativos, fragilidades, tudo. E quero que ninguém saiba que sou eu quem está perguntando. Outra pausa, mais longa. De quanto tempo o senhor precisa, doutor? 2 semanas, senhora Santos, no máximo. Perfeito. Pagarei o que for necessário. Desliguei. Liguei o carro. Enquanto dirigia de volta para casa pela Marginal Pinheiros, uma única frase ecoava na minha mente, repetidamente. Como um mantra, como uma promessa. Ninguém humilha o meu filho. Ninguém. André nasceu num 15 de junho. Eu chorava naquela madrugada. Lembro do som das gotas contra a janela da maternidade Santa Paula, enquanto o segurava pela primeira vez. Era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. O pai dele, Carlos, esteve presente nos primeiros 4 anos. Depois, simplesmente foi embora. Uma manhã, acordei e encontrei um bilhete sobre a mesa da cozinha. Não aguento mais essa responsabilidade. Me perdoe. Isso foi tudo. Nenhuma explicação, nenhuma despedida para o filho, apenas um bilhete e o silêncio que ele deixou ao fechar a porta. Eu tinha 26 anos, sem diploma universitário, sem família que me apoiasse, com um menino de 4 anos que me olhava com aqueles olhos enormes perguntando onde estava o papai. Papai teve que viajar para muito longe, meu amor. Mas a mamãe sempre vai estar aqui, sempre. Cumpri essa promessa. Trabalhei em tudo o que pude. Primeiro como secretária em um escritório de contabilidade. Depois consegui um cargo melhor em uma empresa de importações. Fazia horas extras. Trabalhava aos sábados, às vezes até aos domingos. Tudo para que André não sentisse falta de nada. Morávamos num apartamento pequeno na Muca. 2 quartos,
um banheiro, uma cozinha onde mal cabíamos os dois, mas era o nosso lar. E o enchemos de amor. Lembro das tardes fazendo a tarefa de casa com ele na mesa da sala de jantar. André era brilhante. Tirava só nota 10. Os professores sempre me diziam a mesma coisa. Seu filho tem um futuro promissor, senhora Santos. É inteligente, responsável, dedicado. E eu sabia. Via em seus olhos aquela faísca, aquela fome de aprender, aquela determinação que ele herdou de mim. Quando terminou o ensino médio, chegou o momento da decisão mais importante. Mãe, quero cursar engenharia industrial na PUC. Quero ser alguém. Quero que um dia a senhora possa se aposentar e não ter que trabalhar mais. Ele me abraçou naquela tarde. Eu chorei. Chorei de orgulho. Chorei de medo também, porque sabia o que aquilo significava. Uma das melhores, uma das mais caras. Fiz contas naquela noite, repetidamente. Calculei minha renda, meus gastos, o que tinha economizado. Não chegava nem perto, mas eu não ia dizer não. Não para o meu André. Vendi o carro, comecei a pegar ônibus, pedi um empréstimo no banco. Consegui um segundo emprego nos finais de semana dando aulas de inglês para crianças em uma academia. Dormia 4 horas por dia, às vezes menos, mas eu consegui. André entrou na universidade e se destacou desde o primeiro semestre. Ele vinha para casa nas sextas-feiras à noite. Eu preparava a comida favorita dele: frango com quiabo e angu, servido com arroz e as tortas que ele gostava. Nos sentávamos na sala. Ele me contava tudo: suas aulas, seus projetos, seus sonhos. Algum dia vou ter minha própria empresa, mãe, e a senhora vai ser a primeira acionista. Eu prometo. A única coisa que eu quero é te ver feliz, meu amor, e que você seja um homem de bem. O dinheiro vai e vem, mas a dignidade, essa nunca se perde. Nunca imaginei que anos depois aquela conversa ecoaria na minha cabeça com tanta dor. E vocês? O que teriam feito no meu lugar? Se vissem seu filho, aquele menino que criaram com tanto sacrifício, destruído daquela forma, teriam ficado calados? Teriam perdoado? Contem-me nos comentários. Preciso saber que não estou louca pelo que fiz em seguida. Terça-feira, Rosa entrega tudo ao Dr. Mendonça. O advogado revisa os papéis sobre a mesa, os organiza em pilhas perfeitas, faz cálculos em sua calculadora financeira. Ele levanta o olhar. Rosa, a senhora tem mais do que eu pensava. Pausa. Com isso, não só pode comprar a parte de Fernando, como pode comprar a empresa completa, se os outros sócios quiserem vender. Estamos falando de quanto? Entre imóveis, ações, liquidação da sua aposentadoria, economias, a senhora tem aproximadamente 28 milhões de reais. Rosa fica em silêncio. 28 anos de trabalho, 28 anos de não comprar roupa nova, de não tirar férias, de guardar cada centavo, de investir quando todos lhe diziam que era loucura, de comprar pequenos imóveis em zonas que ninguém queria e que agora valiam o triplo. Tudo estava ali, naqueles papéis. E de quanto eu precisaria para a oferta? O advogado faz mais números. Fernando está desesperado. Com 21 milhões, a senhora poderia comprar os 60% dele e ficar com o controle absoluto. Se conseguir os sócios minoritários também, com 25 milhões, a senhora tem 100%. Rosa respira fundo. Faça isso. A senhora tem certeza? Nunca estive mais certa de algo na minha vida. O advogado concorda. Então, preciso que a senhora assine estes documentos. Vamos criar uma sociedade anônima. Um nome diferente. Ninguém pode saber que é a senhora. Se Fernando descobrir que a mãe do genro está por trás disso, jamais aceitará. Que nome o senhor sugere? Corporativo Oeste. Parece grande. Parece sério. Parece dinheiro de verdade. Rosa assina. 1, 2, 3, 4 páginas. Cada assinatura é um passo a mais em direção à justiça. Em direção à dignidade do seu filho. O advogado guarda os documentos em sua pasta. Vou pedir algo à senhora, Rosa. Paciência.
Isso vai demorar. Fernando não pode suspeitar. Tenho que movimentar tudo com muito cuidado. Tenho toda a paciência do mundo, doutor. Esperei 30 anos para ver meu filho triunfar. Posso esperar um pouco mais para ver Fernando Alcântara perder tudo o que ama. Enquanto isso, André continuava nas indústrias Alcântara. Cada dia era uma tortura nova. Fernando o mandava fazer as tarefas mais humilhantes: limpar banheiros, varrer depósitos, carregar caixas de um lado para o outro sem razão aparente, só para vê-lo suar. Numa terça-feira da segunda semana, André estava no armazém do primeiro andar, organizando parafusos por tamanho. Parafusos. Um engenheiro industrial com diploma da PUC, organizando parafusos como se tivesse 12 anos. Fernando entrou com 3 clientes. Empresários de Campinas. Vestiam ternos caros, relógios suíços, pastas de couro. Ah, vejam, este é o meu genro. André, cumprimente nossos convidados. André se levantou, limpou as mãos na calça do uniforme da manutenção, estendeu a mão. Muito prazer. Um dos homens o olhou de cima a baixo. Seu genro trabalha na manutenção? Fernando riu. Está aprendendo o negócio por baixo. É assim que os homens de verdade são formados. Não é, André? André cerrou o maxilar. É sim, senhor Alcântara. Os homens continuaram caminhando. As risadas deles se afastaram pelo corredor. André ficou ali parado, sozinho no meio de caixas de parafusos, sentindo-se como o lixo que Fernando queria que ele fosse. Naquela noite, ele chegou ao seu apartamento no Itaim Bibi às 9 da noite. Sofia estava na sala assistindo televisão, taça de vinho na mão, pijama de seda. Oi, amor. André não respondeu. Foi direto para o chuveiro. A água quente bateu nas suas costas. Ele fechou os olhos. Deixou que a água levasse o cheiro de óleo industrial, de graxa, de humilhação. Quando saiu, Sofia estava na cama revisando o celular. Como foi seu dia? Bem, só bem, Sofia. Estou cansado. Ela deixou o celular na mesinha de cabeceira. Olhou para ele com aqueles olhos que antes lhe derretiam o coração e agora só lhe davam medo. Meu pai disse que você se comportou muito bem hoje, que foi respeitoso com os clientes. Ele me exibiu como se eu fosse um animal de circo. Sofia, ele me apresentou como genro enquanto eu estava organizando parafusos com as mãos sujas. André, não exagere. Exagerar? Exagerar. Estudei 5 anos de engenharia industrial para isto, para ser o palhaço do seu pai. Abaixe a voz, os vizinhos podem escutar. Eu não me importo com o que os vizinhos escutem. Sofia se levantou, cruzou os braços. Sabe de uma coisa, André? Estou cansada das suas reclamações. Meu pai te deu uma oportunidade que milhares de pessoas matariam para ter. Um emprego numa empresa estabelecida, um futuro, segurança. E a única coisa que você faz é reclamar. Segurança? Você chama de segurança ganhar menos de 10 mil reais por mês, quando eu ganhava quase 30 mil no meu trabalho anterior. Aquele era um trabalho medíocre numa empresa medíocre. Meu pai está te preparando para algo melhor. Quando, Sofia? Quando vai chegar esse algo melhor? Já faz 2 semanas que estou limpando banheiros. 2 semanas não é nada. Dê tempo ao tempo. Quer saber? Esquece. Não adianta falar com você. André pegou um travesseiro, foi para o sofá da sala. Não dormiu naquela noite. Ficou acordado olhando para o teto, pensando na mãe, em como ela o criou sozinha, em como trabalhou até a exaustão para que ele pudesse estudar, em como lhe ensinou que a dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar. E ele a havia perdido. A havia entregue voluntariamente por amor, por uma mulher que não o defendia, por uma família que o desprezava. Às 3 da manhã, tomou uma decisão. Ia ficar mais 2 meses, só 2. Se em 2 meses Fernando não lhe desse o cargo que prometeu, ele renunciaria. Mesmo que Sofia o odiasse, mesmo que o casamento acabasse, mesmo que o mundo inteiro o chamasse de fracassado. Rosa não soube de nada disso. André não lhe contou. Não queria preocupá-la mais do que ela já estava.
mas Rosa sabia. As mães sempre sabem. Na quarta-feira da sexta semana, Rosa foi ao supermercado. Comprou ingredientes para fazer carne de panela com mandioca e arroz. A comida favorita de André desde criança. Cozinhou a tarde toda. Colocou a música que costumavam ouvir juntos. José Alfredo Jiménez, El Rei. La Média Vuelta. Canções que falam de homens com orgulho, com dignidade. Às 7 da noite, ligou para André. Filho, você pode vir jantar? Fiz o seu prato favorito. Pausa longa. Mãe, não posso. Tenho muito trabalho. André, é quarta-feira. São 7 da noite. Eu sei, mas Fernando me pediu para organizar o estoque de peças. Diz que tem que estar pronto para amanhã. Ele vai te pagar horas extras? Silêncio. Não, mãe. Ele não vai me pagar horas extras. Rosa sentiu a raiva subir pela garganta como lava. Então venha pelo menos por um tempo. Meia hora. Coma algo quente. Não posso, mãe. Me desculpa. Prometo que vou no final de semana. Está bem, filho. Eu te amo. Eu também te amo. Desligou. Rosa ficou ali sentada na cozinha do seu apartamento na Muca. A carne de panela fumegava na travessa. O arroz estava perfeito, as mandiocas macias. E o filho dela não ia vir, porque Fernando Alcântara o tinha trabalhando de graça, organizando um depósito que provavelmente nem precisava ser organizado. Rosa pegou o celular, ligou para o Dr. Mendonça. Quanto tempo falta para termos a oferta pronta? Mais uma semana, Rosa. Estamos finalizando a avaliação. Apresse-se, doutor, por favor. Eu a entendo. Vou acelerar. Rosa desligou, olhou para a comida, serviu em um prato fundo, sentou-se sozinha na mesa de jantar. Comeu devagar. Cada mordida tinha gosto de determinação, de promessa, de vingança. No domingo seguinte, Rosa ligou para André. Filho, podemos almoçar juntos amanhã? Só você e eu. Sim, mãe. Está tudo bem? Tudo está perfeito. Só quero te ver. Combinaram de se encontrar no domingo, às 2 da tarde, em um pequeno restaurante na Vila Madalena, longe dos Alcântara, longe de Sofia, longe de tudo. Rosa chegou cedo, sentou-se numa mesa no fundo, pediu água de horchata, adaptada para água de coco, enquanto esperava. André chegou pontual. Vestia camisa casual, jeans, uma jaqueta leve. Parecia mais magro, olheiras marcadas, ombros caídos. Sentou-se em frente à Rosa. Oi, mãe. Oi, meu amor. Eles se abraçaram. Rosa sentiu o cheiro do cabelo do filho. Não cheirava mais a perfume importado, cheirava a cansaço, a derrota. Pediram comida. Rosa pediu moqueca de camarão. André pediu acarajé. Como vai o trabalho? André desviou o olhar para a janela. Vai bem, mãe. André, não minta para mim, por favor. André suspirou longamente, passou as mãos no rosto. Eu continuo na manutenção. Fernando diz que em 2 semanas vai me subir para outra área, mas já fazem 6 semanas que estou limpando. Cada dia é a mesma coisa. Chego às 7 da manhã, me dão um carrinho com produtos de limpeza. Limpo banheiros, corredores, escritórios. Às 3 da tarde termino. Vou para casa. Sofia me pergunta como foi. Digo que bem. Ela sorri e me diz que o pai está orgulhoso de mim. Rosa sentiu um nó no estômago. E quanto eles te pagam? 500 reais por mês. Rosa congelou. André, você ganhava 28. Zio raro no seu trabalho anterior. Por que você aceitou isso? Porque Fernando disse que era período de experiência, que depois me subiria para 35. Deus riu. Rosa respirou fundo. Isso não é período de experiência, André. Isso é exploração. Eu sei, mãe, eu sei. Mas Sofia insiste para eu dar uma chance ao pai dela. Diz que ele quer ver meu comprometimento, que quer saber se sou capaz de fazer qualquer trabalho, não apenas o trabalho fácil. Filho, olhe para mim. André levantou o olhar. Tinha lágrimas contidas. Você não precisa ficar aí. Pode renunciar. Você é engenheiro industrial. Tem experiência. Se eu renunciar,
Sofia vai pensar que sou um fracassado. A família dela já pensa que eu não sou bom o suficiente para ela, que eu venho de baixo, que não tenho classe. Se eu desistir agora, eles vão ter razão. Rosa sentiu raiva pura, raiva contra Fernando, raiva contra Sofia, raiva contra aquele mundo que dizia ao seu filho que ele não valia nada. André Santos, você é melhor do que toda essa família junta. Você tem educação, você tem valores, você tem dignidade. Mas eu os amo, mãe. Amo a Sofia e quero que a família dela me aceite. A que custo, filho? Sua autoestima, sua saúde mental, sua dignidade? André não respondeu. Ficou olhando para o prato. O acarajé esfriava. Fernando me prometeu algo, mãe. O que ele te prometeu? Disse que se eu aguentar 6 meses na manutenção sem reclamar, ele vai me dar o cargo de supervisor de chão de fábrica. 21 mil reais por mês. Rosa sentiu que o mundo parava. André, você escuta o que está me dizendo? Ele está te oferecendo menos do que você já ganhava, depois de 6 meses de exploração. Eu sei, mas Sofia e eu queremos ter filhos em breve. Ela diz que o pai pode nos ajudar com o sinal de uma casa se eu demonstrar comprometimento com a empresa. Rosa entendeu tudo naquele momento. Fernando não estava testando André. Estava quebrando-o psicologicamente, emocionalmente. Estava transformando-o em um homem sem autoestima, sem opções, sem esperança. Um homem que aceitaria qualquer coisa, que aguentaria qualquer humilhação, porque acreditava que no final do caminho havia uma recompensa. Mas Rosa sabia a verdade. Não havia recompensa. Apenas mais humilhação, apenas mais exploração, apenas mais dor. Filho, escute bem. Se em algum momento você decidir renunciar, eu vou te apoiar. Você me ouve? Eu sempre vou estar do seu lado. André assentiu, mas Rosa viu em seus olhos que ele não ia renunciar, que ia aguentar porque amava Sofia, porque queria pertencer àquela família, porque o amor dele por eles era mais forte do que o amor próprio. E isso quebrou o coração de Rosa, mas também a fez mais forte, mais decidida, mais implacável. Na segunda-feira seguinte, Rosa foi ao banco. Sacou extratos bancários dos últimos 10 anos. Depois foi ao cartório. Organizou documentos de imóveis, investimentos, ações. Rosa tinha sido pobre uma vez, muito pobre, e tinha jurado nunca mais ser. Então, cada centavo que ganhou, ela investiu, multiplicou, guardou. Tinha comprado 2 pequenos apartamentos na Muca quando os preços estavam baixos. Agora valiam o triplo. Tinha investido em ações de empresas brasileiras quando ninguém acreditava nelas. Agora valiam 5 vezes mais. Tinha guardado sua indenização da empresa onde trabalhou 25 anos. Vivia modestamente. Carro 2012, apartamento alugado pequeno, sem luxos, sem viagens, sem caprichos. Guardava tudo por precaução, caso André precisasse de algo, caso ela ficasse doente, caso o mundo desabasse. E agora o mundo tinha desabado, mas Rosa tinha as ferramentas para reconstruí-lo. Na terça-feira, entregou tudo ao doutor Mendonça. Ele revisou os papéis durante 1 hora, fez cálculos, ligou para um contador amigo, verificou valores de imóveis. Finalmente, levantou o olhar. Rosa, a senhora tem mais do que eu pensava. Com isso, não só pode comprar a parte de Fernando, como pode comprar a empresa completa, se os outros sócios quiserem vender. Quanto eu tenho? Somando imóveis, investimentos líquidos, ações. A senhora tem um patrimônio de quase 22 milhões de reais. Rosa sentiu vertigem. Era muito dinheiro. Todo o dinheiro que havia ganhado na vida, cada centavo que havia economizado, cada sacrifício que havia feito, tudo estava ali, naqueles papéis. É o suficiente. Com 22 milhões, a senhora pode fazer uma oferta muito sólida. Fernando precisa de 25 milhões para salvar a empresa da falência, mas na situação desesperadora dele, provavelmente aceita 21, talvez menos. E os outros sócios estão nervosos. A empresa está no vermelho.
Se a senhora oferecer comprar as ações deles por um bom preço, provavelmente venderão. Ninguém quer ficar em um barco afundando. Rosa respirou fundo. Vamos em frente. A senhora tem certeza absoluta? Uma vez que começarmos, não há volta. A senhora vai investir tudo o que tem. Se a empresa não se recuperar, perderá tudo. Eu não me importo. Rosa, pense bem. Este dinheiro é o seu futuro, sua aposentadoria, sua segurança. Meu futuro é meu filho, e meu filho está sendo destruído por aquele homem. Então sim, estou disposta a arriscar tudo. O Dr. Mendonça a olhou por um longo tempo. Finalmente, assentiu. Está bem. Vamos precisar criar uma empresa fantasma. Não podemos nos aproximar diretamente. Fernando não pode saber que é a senhora. Se ele descobrir antes de fechar o negócio, arruinará tudo. O que o senhor sugere? Vou criar uma sociedade anônima. Corporativo Oeste. Um holding que supostamente representa investidores interessados em empresas de manufatura em apuros. Colocaremos a senhora como acionista majoritária, mas seu nome não aparecerá em nenhum documento público até fecharmos a compra. De quanto tempo o senhor precisa? 2 semanas para constituir a empresa, outras 2 semanas para fazer a avaliação oficial das indústrias Alcântara e preparar a oferta formal. 1 mês. Eu consigo aguentar 1 mês. André consegue aguentar 1 mês. Prossiga. Na segunda-feira da 8ª semana, aconteceu o pior, o que terminou de quebrar André. Fernando tinha uma visita importante. Clientes alemães de uma empresa automobilística de Stuttgart vinham negociar um contrato de 5 milhões de reais. Fernando preparou tudo, mandou limpar o escritório, comprou café importado, fez com que todos se vestissem com seus melhores ternos, todos, menos André. A André, ele ordenou que limpasse o banheiro executivo do 4º andar, o banheiro que os alemães usariam. André, preciso que este banheiro brilhe. Os alemães são muito exigentes com a limpeza. Não me faça passar vergonha. Sim, senhor Alcântara. André subiu ao 4º andar com seu carrinho de limpeza. Luvas amarelas, cloro, esfregão, escova. Entrou no banheiro, começou a limpar, esfregou as privadas, poliu os espelhos, esfregou o chão, limpou as pias até que brilhassem. Levou 1 hora. Quando terminou, ouviu vozes no corredor. Fernando estava dando o tour. André quis sair. Quis se esconder, mas a porta se abriu. Ah, desculpe, não sabia que estava ocupado. Era um dos alemães. Alto, loiro, terno cinza impecável, sotaque carregado. Não se preocupe, senhor. Eu já terminei. André pegou seu carrinho, tentou sair, mas Fernando entrou atrás do alemão. Ah, André, que bom que você está aqui. Herr Schmidt, permita-me apresentar-lhe nosso encarregado da limpeza. André, cumprimente. Muito prazer. Herr Schmidt assentiu educadamente. Fernando sorriu. André é muito eficiente, embora às vezes precise de supervisão, não é, André? Sim, senhor Alcântara. O alemão olhou para André, depois olhou para Fernando. Algo em sua expressão mudou. Desculpe, ele é seu genro? O marido de sua filha? Fernando ficou rígido. Sim, como soube? Sua secretária mencionou na recepção. O alemão olhou para André novamente. E o senhor tem estudos? Sou engenheiro industrial pela PUC. O alemão arqueou as sobrancelhas. E trabalha na limpeza. Estou aprendendo todas as áreas da empresa, por baixo. Entendo. O alemão saiu do banheiro. Fernando o seguiu. André ouviu a conversa de dentro. A voz do alemão era fria. Herr Schmidt, na Alemanha temos uma palavra para o que o senhor faz. Chama-se mobbing, assédio moral no trabalho. É ilegal e é um sinal de má gestão. Se o senhor trata assim o seu próprio genro, como trata o resto dos seus funcionários? Herr Schmidt, garanto-lhe que não estou interessado em fazer negócios com a sua empresa. Boa tarde. Passos se afastando. Fernando explodiu. Entrou no banheiro como um touro enfurecido. Você viu o que você fez? Viu? Perdi um contrato de 5 milhões de reais por sua culpa, por essa sua cara de vítima. Eu não.
Cale a boca! Não quero te escutar! Fernando se aproximou, apontou o dedo para o peito dele. Você é uma vergonha para sua esposa, para esta família, para mim. Sua mãe devia ter economizado o dinheiro da sua faculdade, porque está claro que não serviu para nada. André sentiu algo se quebrar por dentro, algo que vinha aguentando por 2 meses. Eu renuncio. O que você disse? Eu disse que renuncio. Não vou trabalhar mais um dia nesta empresa. André tirou as luvas, atirou-as no chão, pegou sua mochila do carrinho, caminhou em direção à saída. Fernando gritou de trás. Se sair por essa porta, não volte. E eu garanto que Sofia vai saber que você é um fracassado, que não pôde com o trabalho mais simples do mundo. André não virou. Desceu as escadas, atravessou o hall, saiu para a rua. O ar da tarde lhe atingiu o rosto. Caminhou até o carro, entrou, fechou a porta e chorou. Chorou como não chorava desde a noite em que a mãe o encontrou naquele banheiro 2 meses atrás. Chorou de alívio, chorou de vergonha, chorou de liberdade. Pegou o celular, discou. Mãe. Filho, o que aconteceu? Eu renunciei. Silêncio longo. Venha para casa, meu amor. Venha para casa. André chegou às 8 da noite. Rosa estava esperando com a porta aberta. Abraçou-o sem dizer nada. Deixou-o chorar em seu ombro. Levou-o para a sala. Serviu café coado. Sentaram-se juntos no sofá. Me conte tudo. E André contou. Contou sobre o alemão, sobre Fernando, sobre a humilhação final. Contou que se sentia como um fracassado, que Sofia ia odiá-lo, que o casamento provavelmente ia acabar. Filho, olhe para mim. André levantou o olhar. Os olhos de Rosa brilhavam com lágrimas, mas também com força. Você não é um fracassado. Você me ouve? Você é um homem corajoso. Você aguentou 2 meses de humilhações porque queria fazer sua esposa feliz, porque queria fazer parte daquela família. Mas há um limite, e hoje você chegou a esse limite. Se Sofia te ama de verdade, vai entender. E se não te ama o suficiente para entender, então não merece estar com você. André assentiu devagar. Rosa lhe acariciou o cabelo como quando era criança. Você vai ficar bem, meu amor. Você vai conseguir um emprego melhor. Você vai ser feliz, eu te prometo. E se eu não conseguir nada? Você vai conseguir. Você tem um diploma, tem experiência, tem inteligência e, acima de tudo, você recuperou sua dignidade. Isso vale mais do que qualquer emprego. André adormeceu no sofá naquela noite. Rosa o cobriu com uma manta. Foi para o quarto. Sentou-se na cama, pegou o celular, ligou para o Dr. Mendonça. Embora fossem 11 da noite, ele atendeu. Rosa. Doutor, preciso que aceleremos tudo. Meu filho renunciou hoje. Fernando o destruiu. Preciso que esse homem pague agora. A oferta está pronta. Posso enviar amanhã. Envie. A senhora tem certeza? Uma vez que eu a enviar, não há volta. Tenho certeza. Muito bem. Amanhã logo cedo. Obrigada, doutor. Rosa desligou, deitou-se, olhou para o teto e sorriu. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da vida de Rosa. André estava deprimido. Ficava em seu apartamento, evitando as ligações de Sofia, esperando. Rosa falava com ele diariamente para lhe dar ânimo. Aguente só mais um pouco, filho. Confie em mim. Rosa queria gritar-lhe a verdade, dizer-lhe que a aprovação estava quase no fim, mas não podia dizer nada. Não, ainda não. O Dr. Mendonça trabalhou rápido. Constituiu o Corporativo Oeste em 1 semana. Rosa assinou todos os documentos. Contratou uma equipe de contadores para fazer a avaliação das indústrias Alcântara. Eles entraram com o pretexto de serem consultores externos, contratados por um dos bancos credores. Fernando não suspeitou de nada. Os recebeu com um sorriso falso. Mostrou-lhes as instalações, deu-lhes acesso aos livros contábeis. Os contadores trabalharam 3 dias. Revisaram tudo: balanços financeiros, contratos,
Dívidas, estoques, folha de pagamento, fornecedores, clientes, tudo. O relatório foi devastador. Indústrias Alcântara estava pior do que o advogado havia dito. Dívidas de mais de 30 milhões de reais. Fornecedores sem pagar por 6 meses. Funcionários com benefícios atrasados. 2 ações trabalhistas em andamento. Contratos cancelados por inadimplência. Fábricas operando a 30% da capacidade. E Fernando vivendo como se nada fosse. Casa hipotecada até o teto. Morumbi. Carros de luxo alugados. Viagens para o Nordeste todo mês. Restaurantes caros. Roupas de marca. Relógios suíços. Tudo pago com dinheiro que não tinha. Com dinheiro da empresa. Com dinheiro dos funcionários. Com dinheiro emprestado. O doutor Mendonça ligou para Rosa numa sexta-feira à tarde. Tenho o relatório completo. A senhora pode vir ao escritório? Rosa chegou 30 minutos depois. O advogado tinha uma pasta grossa sobre a mesa. Café fumegante. Rosto sério. Isto é pior do que pensávamos, Rosa. A empresa está tecnicamente em falência. Se Fernando não conseguir capital nas próximas 3 semanas, os bancos vão executar as hipotecas e embargar tudo. 3 semanas. 3 semanas. Ele tem uma dívida vencida de 8 milhões com o Banco do Brasil. O prazo termina em 15 de novembro. Se não pagar, acabou. Perfeito. Perfeito sim. Isso significa que ele está desesperado e pessoas desesperadas tomam decisões ruins. Ou decisões rápidas. Exato. O advogado abriu a pasta, tirou um documento. Esta é a minha oferta. 21 milhões de reais por 60% da empresa. Pagamento imediato, em espécie, sem financiamento, sem condições, além da devida diligência que já completamos. Rosa o leu devagar. 21 milhões. Todo o seu patrimônio, tudo o que havia trabalhado 30 anos para construir e ia arriscar por seu filho, por justiça, por dignidade. Envie. A senhora tem certeza? Completamente certa. O doutor Mendonça assentiu, pegou o celular, discou. Doutor Cordeiro, é Mendonça. Tenho um cliente interessado nas indústrias Alcântara. Sim, o holding corporativo Oeste. Sim, estamos preparando uma oferta formal. Poderia me comunicar com o senhor Fernando Alcântara? Perfeito. Obrigado. Desligou. O doutor Cordeiro é o advogado corporativo de Fernando. Ele vai passar a mensagem. Fernando vai ligar para a senhora em menos de 24 horas. Rosa sentiu adrenalina, medo, excitação, poder. Isto estava acontecendo. Realmente estava acontecendo. Fernando ligou na manhã seguinte. Sábado, 9 da manhã. O doutor Mendonça colocou no viva voz. Doutor Mendonça. Sim, senhor Alcântara. Obrigado por retornar minha ligação. Meu advogado me disse que o senhor tem um cliente interessado na minha empresa. É isso mesmo. Corporativo Oeste. São investidores privados especializados em reestruturações empresariais. Reestruturações. Rosa notou o tom defensivo. Fernando não queria admitir que sua empresa precisava de um resgate, mas precisava desesperadamente. Bom, assessorias estratégicas, injeção de capital para expansão. Entendo. E que tipo de participação eles procuram? Estão interessados numa participação majoritária, 60%. Silêncio longo do outro lado da linha. 60%. Isso é muito. Sim, mas a oferta é generosa. Quanto? 21 milhões de reais, pagamento imediato, sem financiamento, sem condições, além da auditoria que já completamos. Outro silêncio. Rosa podia imaginar Fernando em sua casa no Morumbi, calculando, tremendo, sabendo que esta era sua única saída. E qual é a minha posição? O senhor reteria 40%, continuaria sendo um acionista importante e poderia prosseguir na diretoria executiva se assim for acordado. Preciso pensar nisso, claro, mas a oferta tem um prazo de validade de 7 dias. Meus clientes têm outras oportunidades em avaliação. Rosa sorriu. Mentira. Mas Fernando não sabia. Entendo.
Dou a resposta na segunda-feira. Perfeito. Aguardo sua ligação. Desligaram. O Dr. Mendonça olhou para a Rosa. 7 dias. Não dissemos 7 dias. Eu sei, mas precisamos pressioná-lo. Se dermos tempo, ele vai procurar outras opções. Vai pedir conselho, vai nos investigar. 7 dias é o suficiente para que tome uma decisão desesperada, mas não o suficiente para que faça perguntas incômodas. A senhora é boa nisso. Rosa deu de ombros. Aprendi com os melhores. A história prossegue com a compra e o confronto. Adaptei a cena do confronto final e a conclusão. No final, Rosa consegue o que queria. O Dr. Mendonça preparou os documentos. Rosa transferiu 21 milhões de reais para as contas de Fernando. O negócio estava fechado. Naquela noite, ela se sentou com André para o jantar. Mamãe, o que você queria me dizer? Rosa respirou fundo. André, você confia em mim? André a olhou confuso. Claro, você é minha mãe.